Devocionais de fé, esperança e amor. Graça e paz, queridos irmãos, é muito bom poder falar com vocês através das nossas devocionais. E hoje eu queria meditar com os irmãos no texto que está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, texto do Antigo Testamento, um texto que nos remete a um pensamento, né, que nos aflige a cada dia, a questão da nossa paciência, né? Então, 1 Samuel capítulo 13, eu quero ler alguns versos desse capítulo. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, por favor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, aqui nesse episódio da vida do rei Saul, nós percebemos aqui algumas atitudes que nós olhamos para Saul e falamos: Saul, por que você não esperou? Né? Nós incorremos nesse erro. Saul, por que você não esperou? E muitas vezes, queridos, nós agimos da mesma forma. Em um livro que explica sobre o fruto do Espírito, onde lá ele traz a explicação sobre a longanimidade, né? Nós associamos muito com a paciência, uma longa, né? Um longo ânimo. Ele diz uma frase que eu fiquei assim... eu gostei muito da frase desse livro, eu quero ler para os irmãos. Preste atenção na frase. Talvez a lição mais difícil de ser aprendida seja de esperar. É interessante. Aí ele continua agora nessa oração aqui, na verdade, né? Como esperar quando parece que nada está acontecendo e quando todas as circunstâncias mostram motivos para o desânimo? É bem possível que essa seja a tarefa mais difícil para uma era que fez da velocidade um Deus. Eu gostei muito dessa frase porque é uma lição difícil de aprender, esperar. Nós muitas vezes falamos em esperar no Senhor, devemos esperar no Senhor. E nós estamos esperando no Senhor. Aqui, como os irmãos viram na leitura, Saul esperou 7 dias. E o que são esses 7 dias? Você precisa voltar à sua página, no capítulo 10 de 1 Samuel, no versículo 8. Foi uma ordem dada logo após Samuel ungir a Saul, rei de Israel. Ele diz para Saul: Saul, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto, para apresentar ofertas pacíficas,
7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Uma ordem direta. Saul sabia quem era Samuel. No capítulo 12, Samuel fala ao povo e diz ao povo quem ele era, se o povo tinha algo contra ele. É algo muito importante, na verdade. Samuel se coloca assim diante do povo. Por quê? Porque ele servia a Deus. Saul sabia que Samuel era um representante de Deus. Então aqui, queridos, esse esperar 7 dias era um cumprimento daquela ordem que Samuel deu. Mas não foi uma ordem de Samuel, foi uma ordem de Deus. O que estava acontecendo aqui? As circunstâncias estavam adversas. Sim, estavam. Se você acompanhar a leitura do versículo 5 até o versículo 7, o que estava acontecendo? O exército dos filisteus estava montado, havia muita gente. Haviam 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, a multidão parecia a areia que está à beira-mar. O que acontece com o povo de Israel diante desse exército dos filisteus? Eles ficam com medo. Alguns fogem, se escondem em cavernas, em buracos, penhascos, túmulos, cisternas. Os que permanecem com Saul ficam com medo. Diante dessa situação, diante dessa circunstância, o que fazer? É nessa hora que eu e você, muitas vezes, somos acometidos de situações que fogem ao nosso controle, que nós esperamos além das outras situações, mas nessas situações, eu creio que você já pensou em uma situação dessa. Você precisa esperar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Aí, como eu li a primeira parte do versículo 8, você acompanhou comigo, Saul esperou os 7 dias. Mas nós temos um ditado popular, na verdade, nós falamos, até meia-noite é dia, né? Até meia-noite é este dia. E realmente é isso mesmo que aconteceu aqui. Saul esperou 7 dias, o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, ou seja, ele estava no lugar certo, era para ele estar em Gilgal. Eram os 7 dias. O que acontece? O povo se foi espalhando dali, a situação fica mais complicada ainda. Aqueles que se esconderam, uns fugiram para Gade de Gileade, os que estavam com ele estavam com medo, o povo estava se espalhando, a circunstância está complicada, o que eu devo fazer? Eu obedeço o princípio ou faço o que está na minha cabeça? E faço o que eu acho que é certo? Saul fez o que ele achava que era certo. Quem era o representante do Senhor? Quem era o instrumento do Senhor? Samuel. Mas Samuel não está aqui, então eu mesmo faço o holocausto, não tem problema. É a minha interpretação, é o meu jeito de ver a circunstância. Eu não concordo com o que Deus estabeleceu, então eu faço da maneira que eu penso. Então o que ele fez? Traz para mim o holocausto, traz as ofertas pacíficas e começou a oferecer o holocausto. Mas mal acabara ele de oferecer o holocausto, não tinha nem cheiro ainda das ofertas pacíficas. Olha só que interessante, queridos. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, chega Samuel. Mal acabara ele daqueles 7 dias, ainda estava nos 7 dias, mas queridos, ainda que estivesse no 8º dia, ainda que estivesse no 10º dia, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, qual era o pensamento? Deus está no controle. Eu vou esperar no Senhor. Deus não desampara os seus. Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, eu preciso esperar no Senhor. Mas aqui Samuel aparece no mesmo dia. Qual foi a pergunta de Samuel a Saul? O que você fez? E muitas vezes é essa pergunta que nós fazemos uns aos outros. Querido, meu querido, minha querida, isso é princípio. Por que está desobedecendo? Claro que a resposta é porque eu sou pecador. E é verdade. Mas, queridos, você que aprendeu, você que já sabe que isso é princípio do Senhor, você deve obedecer. É isso que agrada ao Senhor. No capítulo 15, nós vamos ver isso. Deus não se agrada em multidão de holocaustos, mas sim que obedeça a sua palavra. Então, queridos, aqui a pergunta de Samuel. O que você fez, Saul? Aí, qual que é a justificativa dele? Pequei contra o Senhor? Eu desobedeci a ordem do Senhor? Não. Qual foi a justificativa de Saul? Olha, o problema é que o povo ia se espalhando. O problema é que a situação ficou fora do controle.
O problema, Samuel, deixa eu te explicar aqui, a situação ficou muito complicada. Então, entre obedecer o princípio e ter o controle da situação, eu prefiro ter o controle da situação. Essa foi a escolha de Saul. E mais, e o que ele diz? E você também não estava aqui nos dias aprazados. Espera aí, mas está no 7º dia. Mas você não estava aqui nos dias que a gente combinou. O problema é o seguinte, queridos, quando nós somos impacientes, quando nós somos precipitados, nós fazemos coisas na nossa cabeça. E nós deixamos de obedecer princípios porque nós queremos que os nossos desejos sejam feitos. E quando nós ouvimos um não, quando nós ouvimos um espera, quando nós ouvimos agora não, nós ficamos chateados. Aí nós queremos dar um jeito nosso. E foi isso que Saul diz. Como eu disse a você, esse texto nos explica muito. Olha só, preste atenção. Então, o povo ia se espalhando. A circunstância ficou mais complicada, Samuel. Seguinte, você não chegou no dia que a gente combinou. E outra coisa, os filisteus já estavam bem perto. Eu estou enxergando a situação de uma forma, Saul dizendo para Samuel, eu estou te explicando, olha, o povo já tá chegando bem perto, já estão aqui em Miquimás, estão bem perto da gente. Aí acontece algo, queridos, que acontece conosco. Eu disse comigo mesmo, eu não quis ouvir o Senhor, eu não quis obedecer ao Senhor, eu não quis deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Eu disse comigo mesmo. O que vai acontecer? Olha como nós muitas vezes enxergamos as situações, queridos. Olha, os filisteus vão descer contra mim em Gilgal. Eles vão chegar aqui. Não vai ter jeito. É assim que eu enxergo a circunstância. Não vai ter jeito. E outra coisa, Samuel, eu não obtive a benevolência do Senhor. O Senhor não foi benevolente comigo. E tem mais uma coisa, Samuel. Eu só fiz isso porque eu fui forçado pela circunstância. Então eu fui forçado pela circunstância e eu acabei oferecendo holocausto. Então as circunstâncias foram maiores do que a minha obediência aos princípios do Senhor. Essa é a escolha que eu fiz. Você, Samuel, é o instrumento do Senhor. Você é um homem que Deus fala por seu intermédio. Mas eu resolvi fazer na minha cabeça. Queridos, muitas vezes quando nós aconselhamos, nós devemos dizer não. Agora não. Espera. Não é o momento. E isso realmente, para aquele que está ouvindo, é ruim. Por quê? Porque não é fora daquilo que eu estabeleci para mim. É fora daquilo do que eu disse comigo mesmo. Mas espera. Se a gente for imaginar um tempo aqui, digamos, dali a 1 hora que ele iniciou o holocausto, dali a 30 minutos, dali a 10 minutos, ele não pôde esperar para que chegasse Samuel e fizesse a oferta dos holocaustos, das ofertas pacíficas. E além disso, Samuel iria o instruir. Ele não esperou no Senhor. Saul não esperou no Senhor. Então disse Samuel a Saul: você procedeu neciamente. Sabe por quê, Saul? Porque você não guardou o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Não foi eu. Queridos, quando nós falamos com pessoas, quando nós discipulamos, quando nós conversamos, o que deve ser a orientação, deve ser o que a Bíblia diz sobre isso. Não é o que nós achamos. Então, o que Samuel está dizendo a Saul? Olha, você não guardou o mandamento que é do Senhor, pois o Senhor mesmo teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Os princípios, os mandamentos são do Senhor. Quem estabeleceu o holocausto, a forma de fazer, como deveria ser feito, quem deveria oferecer é Deus. Mas Deus te ordenou para que você esperasse. Você não esperou. Saul, já agora não subsistirá o teu reino. Sabe por quê, Saul? Porque o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Queridos, olha o que Saul está ouvindo aqui. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada.
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus buscou para si alguém que é obediente. Deus buscou para si alguém que escuta o Senhor, alguém que espera o Senhor. Deus buscou para si aquele homem, aquela mulher que o escuta, que espera nele, que confia nele. Queridos, em Hebreus capítulo 6 diz que Abraão, ele esperou com paciência e não alcançou a promessa. Ele teve paciência. É preciso que eu e você aprendamos essa difícil lição de esperar, como eu li na frase do livro aos irmãos. É difícil esperar, porque muitas vezes os nossos desejos serão contrariados com a espera. Porque muitas vezes as circunstâncias vão nos apertar, mas devemos esperar no Senhor. É isso que nós devemos fazer. O meu desejo, queridos, é que nós cresçamos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e sejamos fortalecidos na paciência, como diz Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 7, eu vou ler para os irmãos. Olha o que Tiago escreve. Capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o vosso coração. Tenha paciência, meu irmão. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos que ficar confinados, alguns voltando a trabalhar, ouvindo muitas coisas, muitas informações. Nós devemos esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, esperar confiantemente no Senhor, como diz o Salmo. Devemos ter o nosso coração fortalecido, ouvir, queridos, na multidão de conselhos a sabedoria. Espere no Senhor. Não queira que a sua vontade seja feita. Não deixe que as circunstâncias tomem conta do teu coração. Seja um cristão. Seja uma cristã que espera no Senhor. Que eu e você sejamos fortalecidos no Senhor. Que essa palavra nos ajude, queridos, a lidar com as nossas decisões. Que saibamos confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo momento, para que a honra e a glória seja do Senhor. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.